E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política e hoje nós vamos falar dela, da pesquisa Datafolha. E esse vídeo vai ter duas partes, porque como o conteúdo é extenso, eu vou fazer uma parte 1 para falar de assuntos mais prioritários e na parte 2 a gente vai falar de outros assuntos que envolvem as tendências. Eu não vou dar tanto spoiler assim, porque vocês precisam assistir o vídeo. Vamos começar o conteúdo desse vídeo falando da pesquisa espontânea, que na minha percepção, há um ano da eleição, é o cenário mais realista, porque é o sentimento verdadeiro do eleitorado, é o que ele sente dentro do coração dele. Você pergunta, ele responde. Ele não precisa de um questionário, ele não precisa de opções, ele já sabe o que vai fazer. Lula do PT aparece com 27% das intenções de votos. Bolsonaro, o atual presidente da República, tem 20% das intenções de votos. 5% do eleitorado preferem outras alternativas para 2022. Brancos e nulos somam 10% do eleitorado. E 38% não sabem o que vão fazer no ano que vem. Aí vem a lógica que é a seguinte, por que esse vídeo tem parte 1? Porque a gente também tem que compreender o que aconteceu nos atos de 7 de setembro, de 12 de setembro, as manifestações na internet. O que vale mais? Qual é o sentimento verdadeiro do eleitorado? Porque o presidente da República lotou as ruas. E a manifestação fora Bolsonaro de 12 de setembro foi realmente, sim, completamente inferior à manifestação de 7 de setembro, certo? Mas afinal de contas, qual que é o verdadeiro sentimento do eleitorado? Por essa pesquisa da Datafolha, dá para vocês compreenderem qual é o verdadeiro sentimento do eleitorado. Primeiramente, você tem uma parcela da população que é politizada. Quando eu falo politizada, não é a galera que entende o assunto, que está engajada, que busca conhecer, não. É de todos os níveis, do mais estudado ao mais fanático. É a galera que vive política no dia a dia. Essa parcela representa 52% do eleitorado. Então, só pelo que eu falei, já dá para compreender que esse 52% é a soma do eleitor espontâneo do Lula, do Bolsonaro, das outras opções. Visto isso, o que a gente pode compreender com relação a esse eleitorado politizado? Primeiramente, desses 52%, 47% prefere a polaridade. Então, da galera que acompanha a política insanamente na internet, que vai em manifestações e pensou mais na política do que na pandemia, essa galera, em grande maioria, tá no debate da polaridade. E aí, quando você vai ver uma manifestação fora Bolsonaro, não é à toa que ela ocupa 14 quarteirões da Avenida Paulista com as bandeiras vermelhas, porque defendem a volta da esquerda no fundo. Não é só o fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro, vírgula, a volta da esquerda, de preferência com o Lula presidente. E aí, por outro lado, você tem a galera que é pró-Bolsonaro, que é pró-intervenção militar, que é pró-destituição do STF, pró-destituição do Congresso Nacional, enfim. E aí, de uma certa forma, quando você vai olhar a percepção do eleitorado, 27% é Lula, 20% é Bolsonaro. Só que 5% preferem outras opções. Essa é a galera da tal chamada terceira via. E aí, quando vocês vão perceber, o tamanho das porcentagens desse eleitorado de 52% do Brasil politizado é o tamanho das manifestações. E isso que é chocante. Só que, de uma certa forma, não representa o povo. Nenhuma das três manifestações representa de fato os interesses da população. Representam interesses partidários de movimentos sociais e movimentos políticos. Uma manifestação foi organizada pelo MBL, a outra organizada pela CUT, pelo PT, e a outra organizada pela galera do presidente Bolsonaro, porque ele não tem partido, ele não tem movimento, ele não tem nada. Ele só tem a galera que gosta dele. Os que ocuparam o 7 de setembro as ruas eram 20% do país. As manifestações que representam fora Bolsonaro, que ocorreram desde então, durante a pandemia, são 27% do país. E 12 de setembro representa 5% do país. Mas aí vem a outra questão. O sentimento verdadeiro da população está na outra metade do eleitorado, que é 48%. Esses 48% tá preocupado com outras coisas. Eles estão preocupados se a briga política primeiramente vai acabar, porque não muda em nada na vida de ninguém, para quem tá trabalhando, para quem tá estudando, para quem quer o fim da pandemia, para quem quer sair dessa crise infernal. Não muda nada você saber se o Dória é melhor, se o Bolsonaro é melhor, se o Lula vai voltar, se o Bolsonaro vai ser reeleito. Não muda nada para essas pessoas, porque essas pessoas já se cansaram do debate político, que é um debate de guerra. São pessoas que estão brigando, mas no final da história, dependendo da situação que esses 48% vão tomar de decisão em 2022, serão todos derrotados. Dória, Lula, Bolsonaro, porque estão cansados dessa briga política. Eles vão focar numa pessoa que não tá nessa briga, que não tá nessa picuinha, que tá querendo resolver o problema da população, que tá indo na raiz da questão do problema, que é o quê? A pandemia. Como você resolve a pandemia? Com vacina. A vacina vai diminuir a circulação do vírus e, de uma certa forma, as pessoas voltam a trabalhar para a economia ser estabilizada. Só que isso vai ser a longo prazo. Então, esses
48% do eleitorado nem foi pra manifestação. Porque, primeiramente, eles sabem que manifestação é aglomeração, e aglomeração gera circulação de vírus, que gera contaminação, que te leva pra UTI se você não estiver vacinado. Ponto final. Então eu prefiro ficar em casa, e se tiver um pronunciamento nacional do presidente da República, eu vou fazer o panelaço. Mas isso não significa que eu estou do outro lado, que eles falam que eles chamam de inimigo. Até porque eu não faço parte dessa guerra de fracasso. Esse é o pensamento da população, e isso não é uma análise que vem do meu pessoal, isso é uma análise que vem de conversar com pessoas. Inclusive, eu tava na fila da vacina no dia 9 de setembro, da segunda dose que eu fui tomar, e aí tinha um monte de gente, assim, um monte de pessoas, adultos, jovens, um monte de gente. E o sentimento das pessoas era só um quando eu conversava com elas. Enquanto esses caras ficam brigando, fazendo suas politicagens aí, discutindo quem é melhor, quem é pior, fazendo competição com a gente tá se ferrando. Porque não tem vacina no postinho e eu vou ter que vir só amanhã. Isso se amanhã tiver. O sentimento das pessoas é claro, eu só quero que a pandemia acabe. Aí eu pergunto uma coisa pra vocês, como uma polaridade pode se sustentar se ela não conversa com o povo? Aí alguns vão chegar pra mim e vão falar assim, mas JV, como você pode falar que o Bolsonaro e o Lula não conversam com o povo? Não conversa. Porque qual que é o nosso problema? Saúde pública. Nós estamos numa crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19. Qual que é o problema? O vírus. Qual que é a solução? Vacina. Os dois falam disso? Não. Os dois não falam disso. O Lula não fala disso e o Bolsonaro não fala disso. As últimas coisas que eu vejo o Lula falar é sobre regulação da mídia. O que a regulação da mídia tem a ver com hoje? Com hoje, o X da questão, o problema, a ideia de resolver a pandemia e a crise econômica. O Lula não tem nenhuma. O Lula não tem nenhuma ideia para resolver a economia e não tem nenhuma ideia para resolver a saúde. O Bolsonaro, eu não preciso falar nada. Ele não tem nenhuma ideia para saúde e não sabe resolver a economia. Por essa razão, é uma polaridade que não conversa com o povo. Por quê? Porque eles não vivem no meio do povo. Eles vivem no meio da elite. A vida inteira ganharam os seus privilégios. A vida inteira não trabalharam. A vida inteira foram da politicagem, da classe política, da elite política, que ganha auxílio moradia, auxílio terno, auxílio saúde, cota parlamentar, gastam com passagem de avião, com gasolina, com um monte de coisa, até com escritório. A polaridade, que está sendo votada por 47% do país, não representa o sentimento de 48% da população. Portanto, essa é a conclusão final que a gente chega. 52% do eleitorado foi representado por essas manifestações, e o tamanho das manifestações são o tamanho das porcentagens desse eleitorado politizado, mas os outros 48%, que é a maior parte do eleitorado, se a gente for contar em campos, como eu coloquei aí no gráfico de pizza, é a porcentagem do eleitorado povão, que é representada pela galera que não sabe o que vai fazer, que é o eleitorado alternativo, que pode votar em qualquer candidato, e a galera que vai anular o voto, que é essa minoria de 10% que eu acredito que será 8%, mas está na margem de erro.